Nós vamos iniciar este nosso momento, que você possa estar se esvaziando um pouco, deixar lá fora aquilo que talvez possa estar te incomodando, fazendo com que possa atrapalhar essa celebração, que você possa voltar os seus olhos, o seu coração para Jesus. Ele está presente, Ele está no nosso meio. Vamos orar, entregando esse momento diante de Deus? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Nós podemos sentir, ó Deus, que o Senhor é quem nos dirige. Por isso nós louvamos o Teu nome. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra nos garante que aonde os Seus filhos estão reunidos, o Senhor está presente. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos sentir a Tua presença, o Teu Santo Espírito no meio de nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio tão rico, tão precioso de nos reunirmos como a Tua igreja. Nesta noite, ó Deus, que a Tua Santa Palavra ela possa falar aos nossos corações, ela possa, ó Deus, tocar, ó Deus, no âmago de nossa alma, que a Tua Palavra possa produzir efeitos, ó Deus, em nosso ser, que eles possam glorificar esses efeitos, glorificar o Seu nome. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem usado pessoas para falar conosco, para falar aos nossos corações, e nós lhe entregamos a vida do pastor Edu neste momento, que essa noite ele seja usado pelo Senhor. Cada cântico, a leitura da Tua Palavra, as orações, que tudo aqui a ser feito seja para Te glorificar. Esteja conosco, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa permanecer junto de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos cantar, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. A presença do Senhor é real no nosso meio, amém? Vamos cantar do início. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, irmãos? Tudo posso em ti, fortaleza minha. Tudo espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te busquei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, mas a tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te busquei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim,
desde guardei no coração, mas a tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de ti, estou mais perto. O meu prazer é te ver, és o meu redentor. Estou mais perto de ti, estou mais perto. O meu prazer é te ver, és o meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Lucas capítulo 10, nós vamos ler o versículo 30 ao 37, uma história bem conhecida de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Disse Jesus: vá e faça o mesmo. Até quem nunca pisou numa classe de escola bíblica conhece a história do bom samaritano. Ou pelo menos já ouviu essa expressão, bom samaritano. Geralmente a gente usa essa expressão para falar de alguém que fez o bem a outra pessoa sem esperar nada em troca. Essa história, ela acontece em um momento muito interessante do ministério de Jesus, em que ele já vinha fazendo os seus prodígios, os seus milagres, e ele vinha pregando e expulsando os demônios, e ensinando acerca do reino de Deus. E como ele já atraía uma multidão ao seu redor, ele atraía também a curiosidade dos religiosos. E os religiosos começam a acompanhar cada passo de Jesus, e você vai ler nos evangelhos, que em várias oportunidades eles faziam perguntas a Jesus. A gente hoje em dia usa o
termo fariseu quase que como uma ofensa, não é verdade? Quando a gente fala que alguém é fariseu, a gente está querendo dizer que aquela pessoa é legalista, aquela pessoa valoriza os mínimos detalhes das coisas, porque os fariseus eram assim. Só que a gente precisa entender que os fariseus, para a cultura judaica daquela época, eram muito importantes. Primeiro que eles eram homens muito capacitados, intelectualmente falando. Eles eram treinados desde crianças a gravar a lei, e eles sabiam a lei de cabeça. E eles se dedicavam à interpretação da lei nos seus mínimos detalhes. Por isso que a gente vai ver, ao longo dos evangelhos, Jesus questionando algumas coisas dos fariseus, quase que como um deboche. Jesus dizendo, poxa, mas vocês estão falando aí de dar o dízimo das hortelãs, que é uma plantinha de nada, porque os fariseus faziam isso. Eles observavam os mínimos detalhes da lei e tentavam interpretar aquilo até onde era possível interpretar. A lei diz que no sábado não se pode trabalhar. Essa é a lei. Aí o fariseu vai interpretar isso, vai dizer assim, mas o que quer dizer trabalhar? Se eu caminhar 5 quilômetros, será que eu fiz esforço demais, que equivale a trabalho? Então eu não posso caminhar 5 quilômetros no sábado, porque isso seria equivalente a trabalhar. Entendeu isso? Aí, quando Jesus cura um homem no sábado e o homem está carregando a própria maca no sábado, aquele homem é repreendido. Meu filho, você não sabia que hoje não é dia de carregar maca? Como é que pode? Você está carregando maca hoje? A lei diz. Então, eles eram esses caras que faziam esse estudo. Mas os fariseus, aliás, abrindo um parênteses aqui, fariseu significa separado. Eles eram separados para fazer esse trabalho. Os fariseus tinham um trabalho muito, muito importante para a religião de Israel. Eles entendiam que eram eles que iam identificar o Messias, porque eles conheciam muito bem a lei. Então eram eles que iam identificar quando o Messias aparecesse. Então aí aparece esse Jesus, fazendo uma porção de coisas. E esse Jesus começa a fazer milagres que, pela lei, só o Messias poderia fazer. Tinha algumas categorias de milagres que eram exclusivos do Messias. Curar um paralítico, curar um cego de nascença, expulsar um demônio mudo, ressuscitar um morto. Isso só o Messias podia fazer. E Jesus estava fazendo essas coisas. Então os fariseus estavam no pé dele, para saber se ele era realmente o Messias. E aí, num momento que Jesus está lá ensinando mais uma vez o povo, se levanta um perito na lei e diz assim, ô mestre, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele estava querendo saber o seguinte, a pergunta desse homem de verdade foi o seguinte: o que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? E aí Jesus não cai nessa pegadinha. Jesus devolve a pergunta. O que dizem as Escrituras? Aí o perito na lei responde, elas dizem que eu preciso amar o meu Deus de toda a minha força, todo o meu entendimento, fazendo referência lá a Levítico, Deuteronômio, e eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí Jesus responde, certinho, é isso aí. Se é isso que está escrito, então é isso que você tem que fazer. E aí o perito na lei tenta escapar disso, mas então quem é o meu próximo? Ele queria uma saída, ele queria uma fuga desse negócio de amar todo mundo. Ele queria entender ao pé da letra o que aquilo queria dizer. Amar o próximo, beleza, mas eu preciso saber quem é esse próximo. Entenda, meu irmão, minha irmã, esse era o papel do fariseu. Ele investigava as coisas profundamente. Então ele queria saber quem era aquele próximo de verdade, numa tentativa de pegar Jesus aí numa falha. E aí Jesus responde contando uma história. O que eu acho maravilhoso na vida de Jesus é que Jesus ensinou as coisas mais profundas do reino de Deus, contando história. A gente estuda teologia, a gente fica metido a besta e começa a querer falar difícil e começa a querer colocar conceito profundo demais em sermão, sabe como? Para mostrar que estudou de verdade. A prova de que o camarada passou pelo seminário é quando ele diz o que a palavra significa em grego.
Já estou te dando essa dica. Quando você for ouvir alguém pregando, se o pregador falar assim, porque no grego quer dizer... É que o cara estudou de verdade mesmo, entendeu? Porque a gente quer mostrar que estudou. Mas Jesus não tinha essa preocupação. A preocupação dele era só contar a história para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Ele vai e conta uma história. Então, olha só, você quer saber quem é o próximo? Deixa eu te contar uma história. E aí ele conta essa história, em que um homem ia de Jerusalém a Jericó. Era uma boa caminhada. E nesse caminho ele é assaltado e agredido e deixado para morrer. Eu sei que você já ouviu várias pregações sobre a parábola do bom samaritano, e eu não estou aqui para te contar nenhuma novidade. Mas é importante que a gente relembre alguns conceitos ao longo da nossa caminhada cristã. E eu quero separar nesse texto 3 tipos de pessoas que existem no mundo, que vão cruzar o nosso caminho. E que, eventualmente, na nossa caminhada, nós podemos ser um desses 3 tipos de pessoa. Nós vamos acabar sendo um desses 3 tipos de pessoa nessa história. O primeiro tipo que eu quero chamar a sua atenção é o ladrão. O pior personagem que tem nessa história é o ladrão. Porque aparece um ladrão e rouba tudo que aquele homem tinha, e agride aquele homem e deixa aquele homem à beira da morte. O ladrão é aquela pessoa que quer o que é seu. Ele quer o que você tem, ele quer o que você conquistou. Ele não se conforma que você tenha aquilo, e ele vai trabalhar para tirar aquilo de você. Esse é o ladrão. E quantas vezes, na nossa vida, nós cruzamos com ladrões? Com gente que talvez não nos agrida, com gente que talvez não roube as nossas coisas de verdade, mas com gente que quer o nosso mal. Com gente que olha para nós e pensa, aquilo tem que ser meu. Aquele emprego deveria ser meu. Aquele carro deveria ser meu. Aquela mulher, aquele marido deveria ser meu. Aquela viagem eu que devia estar fazendo. Aquele passeio no feriadão eu que tinha que estar fazendo. Quantas vezes ladrões cruzam o nosso caminho? Pode ser que eles não nos roubem de verdade, mas a intenção deles já foi vista e repreendida pelo Senhor. Jesus, no Sermão do Monte, diz que quando a gente olha para alguém com má intenção, no nosso coração a gente já pecou. C.S. Lewis, um dos maiores teólogos que já pisou nessa terra, faz uma brincadeira com esse sermão e diz que quando a gente está de dieta e a gente passa por uma mesa de café da manhã com tudo aquilo que a gente queria comer, e a gente olha para aquilo, sente aquele cheirinho e sente vontade de comer, a gente já pegou as calorias espirituais daquilo. Porque é a intenção do coração que o Senhor vê. Não é só o que a gente faz que conta para Deus. Não, pastor, eu pensei, mas na hora H não fiz. Beleza, você não cometeu o mal completo. Mas o pecado já aconteceu. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós agimos como aqueles ladrões? Quantas vezes a gente deixa esse sentimento negativo tomar conta do nosso coração? Vamos chamar isso de inveja. Zuenir Ventura, um escritor brasileiro, jornalista, um cara maravilhoso, escreveu inúmeros livros. Eu tenho um livro do Zuenir chamado Inveja, o Mal Secreto. E ele chama a inveja de um mal secreto porque ninguém admite que tem. Se a gente fizer um apelo de arrependimento aqui nessa noite, o Senhor quebrantar o seu coração para que você venha aqui à frente ajoelhar e nós vamos orar e que você confesse o seu pecado em voz alta. Muito dificilmente alguém vai gritar em prantos ao Senhor, Senhor, me perdoa, porque eu sou um invejoso. É tão secreto que a gente tem medo de confessar isso até a Deus. Eu aprendi um truque com um professor do seminário, e eu vou compartilhar esse truque contigo agora, para você aprender a identificar se a inveja está se infiltrando no seu coração. Porque veja bem, a gente precisa vigiar para que o mal não entre na nossa vida. Não é isso que o Senhor diz? Orem e vigiem. Então a gente precisa vigiar. Se a gente não fizer nada,
o mal toma conta. É impressionante como que é o ser humano. Se o ser humano ficar parado sem fazer nada, o mal toma conta. A gente precisa fazer força para ser bom. Então, eu vou te ensinar esse truque, presta atenção. A pessoa chega para compartilhar uma boa notícia com você. Vamos dizer que... deixa eu pensar. Uma boa notícia aí. Conseguiu uma promoção no trabalho. Aí a pessoa chega super empolgada para você. Olha, aconteceu uma coisa maravilhosa comigo hoje. Eu fui promovida no trabalho. Se a primeira coisa que passar pelo seu coração, pela sua mente, for um sentimento ruim, você já entra repreendendo aquilo ali na hora. A Bíblia diz que a gente precisa se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Se tem alguém alegre com a gente, nós vamos nos alegrar juntos, amém? Se uma parte do corpo celebra, o corpo todo celebra. Então essa é a dica que eu te dou. Se a pessoa compartilhou alguma coisa com você, e você sente aquele incômodozinho lá no fundo, tipo, poxa vida, eu também queria aquilo, eu também podia, eu também mereço, eu também preciso. Toma cuidado com isso, porque isso toma conta da gente sem a gente ver. Isso é uma coisa sorrateira. Quando você vê, ela vai, pá, abocanha o nosso coração. E aí depois é muito mais difícil da gente se livrar disso. Se alguém chega para você e compartilha uma notícia boa, e você se alegra de verdade, beleza, nosso coração, o seu coração está no lugar certo. Agora, pastor, então quer dizer que se eu sentir aquela pontadinha gospel de inveja, eu estou condenado? Não, não é isso. A gente tem salvação. É claro que existe salvação. Por isso que eu falei, se você sentir isso, peça ajuda ao Senhor. Ah, Deus, me ajuda a me alegrar com meu irmão, com a minha irmã aqui. Eu não quero sentir nada ruim. Não deixa um inimigo roubar essa nossa alegria aqui agora. Faz com que a gente consiga celebrar juntos. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa que existe no mundo. Eu arrisco dizer que só existem 3 tipos de pessoas no mundo. E esse texto mostra esses 3. O primeiro é o ladrão, é esse aí que eu acabei de falar. É aquele que quer o que é seu e vai trabalhar para tirar isso de você. O segundo tipo de pessoa, a gente vê aqui no texto, é o sacerdote e o levita. O texto diz que aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o levita passou pelo outro lado. A gente adora pegar esse trechinho do texto e usar como argumento para criticar os homens de Deus. Porque é a verdade que a gente espera outra coisa dos homens de Deus. De um sacerdote, de um levita, a gente espera um comportamento irrepreensível. De um sacerdote e de um levita, a gente espera uma moral ilibada, a gente espera uma moral elevada, a gente espera uma coisa acima de nós, acima da média. A verdade é que sacerdotes e levitas são homens comuns, sujeitos aos mesmos erros que qualquer um. Mas olha o que acontece, tem um contexto de Israel que é interessante de compartilhar, porque pode ser que a justificativa seja essa. Pode ser que, pela lei de Moisés, toda pessoa que encostasse no sangue de outro se tornava impuro. Por exemplo, quando a mulher estava naqueles dias, o homem não podia tocá-la, não é ter relação. Ele não podia tocar nela, porque ele ficaria impuro. Quando alguém encostava no sangue de outro, ficava impuro. E para se purificar tinha todo um ritual, toda uma cerimônia que devia ser seguido e tal, e depois se apresentar ao sumo sacerdote, enfim. Pode ser que fosse isso, talvez o sacerdote e o levita não quisessem se tornar impuros. Se foi isso, isso é igualmente ruim, porque eles colocaram a pureza deles acima da vida do outro. Esse tipo de pessoa aqui, eu chamo de aquele que não está nem aí. A mentalidade dele é assim, cada um com os seus problemas. Cada um que cuide dos seus problemas. Meu pai que gosta de dizer essa frase, você para mim é problema seu.
A mentalidade desses homens é essa: eu não tenho nada com isso. Nós vamos cruzar com pessoas assim na nossa vida. Gente que vai olhar para você, vai enxergar os seus problemas, vai ver as suas necessidades e vai ter a coragem de dizer: eu não tenho nada com isso. Cada um que siga o seu caminho. E quantas vezes nós agimos assim? Gente que nós sabemos que precisa da nossa ajuda. Gente que nós sabemos que temos capacidade de ajudar. Sabemos que o que está a nosso alcance vai abençoar aquela vida. E a gente tem a coragem de dizer: eu não tenho nada com isso. Eu já disse isso, já pensei isso. Você provavelmente já disse e já pensou isso. Em vários momentos da vida nós vamos agir assim. Um levita que a gente tem em alta conta olha para um homem à beira da morte e atravessa a rua e a gente pensa: como que esse levita conseguiu fazer isso, gente? Se eu tivesse lá eu faria diferente. Será? Às vezes a gente lê os textos bíblicos e vê como os seguidores de Jesus às vezes eram meio rasos de entendimento, para não usar uma outra palavra. E a gente fala: como é que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando? Isso é tão claro, se eu estivesse lá eu entendia na hora. Será? É fácil a gente falar de fora assim. Mas só nós sabemos as nossas realidades. Só nós sabemos os contextos em que nós vivemos. E como às vezes pode ser difícil estender a mão para alguém. Como às vezes pode ser difícil confiar em alguém. Porque a gente já teve essa confiança quebrada em vários momentos. Eu conheço gente que não consegue ouvir a palavra célula. Porque já teve a confiança quebrada numa célula. Porque compartilhou uma coisa muito pessoal. E aquilo vazou, espalhou, virou fofoca. E a pessoa tem trauma de célula por causa disso. E aí essa pessoa, com os motivos dela, vai ser uma pessoa fechada para se abrir com outros novamente, ainda que ela possa abençoar outra vida com a sua vida. Pessoas assim vão cruzar o nosso caminho sempre. E nós também vamos agir assim com os outros. Existe um terceiro tipo de pessoa nessa história, que é o samaritano. O samaritano é o misericordioso. O pensamento dele não é: eu quero o que é seu. O pensamento dele não é: isso aí é problema seu. O pensamento dele é: o que é seu, o que é meu é seu. O que eu tenho está à sua disposição. Eu quero te ajudar. Esse samaritano, a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe para onde ele estava indo. O que a gente sabe é que ele parou para ajudar um homem que ele não conhecia, que estava à beira da morte. A gente sabe que ele fez não só alguma coisa por aquele homem. Ele fez tudo o que ele podia e mais um pouco. O texto diz que ele tratou dos ferimentos de uma maneira inicial. O texto diz que ele carregou o homem até algum lugar seguro. E o texto diz que ele disse... maravilhoso. O texto diz que ele se comprometeu em arcar com todos os custos do tratamento daquele homem. Quem de nós teria o desprendimento de investir tanto num desconhecido? Há momentos da vida em que uma pessoa como essa vai cruzar o nosso caminho. Já cruzou o meu. Eu me lembro que eu fiquei 2 anos desempregado. E só o Senhor sabe o que foi aquele tempo. Tendo que pagar aluguel, tendo que comprar comida, pagar conta de luz. Só o Senhor sabe. E apareceram vários samaritanos no meu caminho. Eles estão cada vez mais raros. Porque a gente vive hoje uma mentalidade de, como diz aquele hino, cada um no seu quadrado. A gente vive a mentalidade do cada um na sua, eu com o meu, você com o seu. E aí nós recebemos oportunidades do Senhor, com frequência, de agirmos como agiu o samaritano, de sermos misericordiosos, de estendermos a mão a quem precisa. E agora, por um instante,
Esquece esse negócio de assistência social. Porque às vezes quando a gente prega esse texto, fica muito assim, implícito que a gente está querendo que as pessoas se envolvam com assistência social. É ótimo, é um excelente ministério, nossa igreja tem um trabalho lindo nessa área e tem lugar para você nisso, lógico. Mas eu não quero que você pense só nisso agora. Eu quero que você pense na sua realidade, nas pessoas dos seus relacionamentos, nas pessoas com quem você se relaciona no dia a dia. Será que não tem alguém no seu círculo de conhecimento que você sabe que precisa de ajuda e você ainda está agindo pensando assim, isso não é problema meu? Porque se nós somos corpo, e a gente canta aquela musiquinha que nós somos corpo e assim bem ajustados, lá, lá, lá. Se nós somos corpo, o que é um problema seu, obviamente é um problema meu. Se nós somos corpo, se fazemos parte um da vida do outro, obviamente o que aflige você, aflige a mim. E se eu puder fazer alguma coisa para abençoar você, para deixar o seu fardo mais leve, eu tenho que fazer. Isso é amar o próximo como a si mesmo. E aí o homem pergunta, Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus responde, o próximo é quem cruzar o seu caminho. O próximo é o homem ferido à beira da estrada, é o levita, é o sacerdote, é o ladrão. Ah, pastor, não força a amizade não, pastor. Para no levita que tá bom. O próximo é quem cruzar o nosso caminho. O desafio do Senhor para mim e para você é que nós aprendamos a identificar as oportunidades que Ele nos dá no dia a dia. Eu não tenho dúvida, a Bíblia diz que quando a gente hospeda pessoas na nossa casa, a hospitalidade é um dom do Espírito. Aí, lá no livro de Hebreus vai dizer que alguns hospedaram anjos sem saber. Alguns receberam anjos nas suas casas sem saber. Vocês já viram aquele filme O Alto da Compadecida? Eu acho que eu já citei esse exemplo aqui. Mas no final do filme, Jesus se disfarça de mendigo e vai caminhando com o João Grilo lá e o Chicó, e ele pede uma ajuda a eles, para testar a generosidade deles. Aí eles dizem, não tem nada não, sai daqui. Aí ele dá aquele sorrisinho, tipo, eu sabia. Será que a gente não está fechando as portas para Jesus? Será que a gente não está deixando de estender a nossa mão para anjos? Será que a gente não está retendo aquilo que o Senhor nos dá com tanta generosidade? Simplesmente porque a gente não tem coragem de dar um passo adiante? Existem 3 tipos de pessoa no mundo. Aquela que te coloca no problema, aquela que ignora o seu problema e aquela que te ajuda a sair do problema. Durante a vida, nós vamos ser um desses 3 tipos, ou combinações disso. Mas o desafio do Senhor, para mim e para você, é que nós escolhamos ser misericordiosos. O desafio do Senhor para mim e para você é que nós escolhamos ser gente que entende que o que tem vem de Deus e coloca isso à disposição do outro. Ah, pastor, mas vão abusar da gente. Vão chamar a gente de bobo. Deixa eu chamar, gente. A gente precisa aprender a perder. Crente só fala em ganhar, só fala em vitória, só fala em conquista. A cruz não foi uma vitória, não. A cruz foi uma baita de uma derrota. Do ponto de vista humano. Quem viu Jesus pendurado na cruz pensou, esse cara perdeu. Só que ele ganhou. Às vezes a gente precisa perder para ganhar. O chamado do Senhor para nós é esse. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, te amamos, Senhor. Obrigado pela tua palavra que sempre nos toca, pela tua palavra que é viva, transformadora. Te louvamos por esse momento que nós passamos aqui como igreja, reunidos nessa celebração. O Senhor falou conosco nessa noite.
Meu desejo, meu pedido para Ti nessa noite, meu Deus, é que o Senhor faça com que a Sua palavra floresça no nosso coração. Que ela dê fruto na nossa vida, Deus, para a Tua glória. Que a gente entenda o que o Senhor espera de nós. Que a gente entenda que na vida a gente pode ser gente que coloca os outros em dificuldades. Gente que ignora as dificuldades dos outros, mas a gente quer ser aquilo que o Senhor quer de nós. E a gente sabe que o Senhor quer que nós sejamos misericordiosos. Por isso nós pedimos a Tua ajuda nessa noite, Deus. Pedimos a Tua misericórdia e a Tua ajuda, porque sem o Senhor nós não vamos conseguir. Porque o mal, ele se infiltra na nossa vida, sem a gente perceber. Nos ajuda nessa jornada, Deus. Que nós tenhamos olhos bem abertos para identificar as pessoas caídas no nosso caminho. E que tenhamos sensibilidade para estender a mão a cada uma delas. E que juntos, todos nós, possamos celebrar o maravilhoso nome do Senhor. Em nome de Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Coloque-se de pé e vamos cantar do início. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode
Leva-nos em paz, Senhor, amparados e protegidos pelo Teu Santo Espírito. Que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do Filho Jesus e as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo sejam com todos aqui reunidos, desde agora e para todos sempre. Amém.